Olá, tudo bem? Feliz por estar aqui com você novamente, mais uma semaninha que Deus nos deu de presente para vivermos a plenitude da vida que Ele quer que vivamos. Você já entrou nessa plenitude? A cada dia que nós aprendemos mais, que nós permitirmos, que a gente permite ser limpo, curado, liberto, a gente fica mais próximo dessa realidade de uma vida plena. E esse é o meu desejo para você. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Hoje é o último episódio 45, e fala sobre não ser intimidado pelas ameaças do inimigo. Creia, você é mais do que vencedor. Quando você invoca o nome de Jesus, ele vem a seu socorro. E é sobre isso que nós vamos falar, fechando a série Batalha Espiritual. Se você não assistiu todos os episódios, eu recomendo que você volte à série desde o começo e assista, porque na realidade é um curso sobre batalha espiritual. E para você que assistiu todos, meus parabéns. Que Deus abençoe esse estudo, que você possa usá-lo na prática do seu dia a dia e que venha a dar muitos frutos, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus agora? Pai, eu te agradeço por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que parou uns instantes para meditar sobre a tua palavra. Eu clamo a ti, Senhor, para que o teu reino venha nesse estudo, venha a unção do teu Espírito, abençoa essa gravação, a transmissão e o recebimento dessa mensagem, que haja muita cura na vida de todas as pessoas que estão sendo expostas a esse estudo, que haja cura emocional, cura espiritual e cura física, e as prisões espirituais ou emocionais sejam derrubadas de uma vez por todas, Pai, que essa pessoa sinta a liberdade que vem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje não se intimide, não seja intimidado por nada nem ninguém, continue a sua jornada. Esse episódio é baseado no capítulo 11 de Josué. Eu recomendo que você leia o capítulo inteiro e depois venha aqui assistir o episódio, você vai aproveitar mais. O verso 8 diz assim: E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande Mesifote-Maim, e até ao vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. O capítulo 11 do livro de Josué mostra que a abrangência da batalha espiritual e libertação é todas as áreas da nossa alma. O capítulo fala de norte a sul, leste a oeste. Significa percorrer todas as áreas da nossa existência. A batalha espiritual deve abranger todas as áreas da nossa existência, todas. E a alma, didaticamente falando, nós costumamos dividir com mente, vontade e emoção, sentimentos. Essas três, ou seja, o intelecto, o cognitivo, os sentimentos e emoções e a vontade. Então, dentro dessas três áreas, você precisa conquistar tudo. Não deixe nada para trás, mas o Senhor quer que você tenha uma vida abundante. Então, a batalha espiritual para conquistarmos os territórios da nossa alma deve ter uma abrangência total, norte, sul, leste, oeste. Josué 11, de 1 a 5, diz assim: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-Dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon,
na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Era assim covardia, né? Uma luta, um povo só, um exército só contra vários exércitos muito bem equipados. É somente Deus que podia libertar Israel. E realmente, quando você se ver numa situação sem saída, uma situação que o inimigo se apresenta de uma forma tão forte, tão poderosa, que você não sabe nem por onde começar para resolver o seu problema, olhe para Deus e escute as instruções do Espírito Santo. Israel ganhou as batalhas porque ouvia as instruções que Deus dava para cada uma delas. Deram instruções diferentes. Você, lendo o livro inteiro de Josué, para cada situação, Deus dava alguns comandos diferenciados. E quando o povo obedecia, ele ganhava a batalha. O rei Jabim juntou-se com outros para derrotar Israel. A palavra Jabim significa inteligente. Era rei de muitas cidades, um estrategista. Ele representa o centro onde todos os problemas das diversas áreas da nossa vida estão interligados. Libertação é um processo longo, creio que seja para toda a vida. Claro que as coisas piores, você já vai fazendo essa limpeza espiritual, você vai se livrando delas, mas a cada dia Deus mostra alguma coisa em nós que pode ser melhorado, né? Isso até a gente ir embora dessa terra ou até Jesus voltar para nos levar. Jabim representa a raiz da alma. E precisamos chegar nessa raiz. Jabim uniu todos os inimigos de Israel. As áreas de nossa alma que não são libertas formam uma fortaleza, tentando impedir que o reino de Deus conquiste a nossa vida. Então, uma oração que é bom você fazer é pedindo: Senhor, mostra-me quais as áreas da minha vida, qual a raiz que está ainda na minha alma que produz essa estrutura de fortalezas mentais negativas, pessimistas ou até mesmo contaminadas com o pensamento maligno, né? Quais são? Onde é que está a raiz? Existem pessoas que têm essa raiz na rejeição. É quando você sofre um trauma muito profundo de rejeição. Você pode cair são dois caminhos. Os dois são ruins. Algumas pessoas caem no caminho da rebelião, né? Ela se torna uma pessoa, se rebela contra Deus, contra as pessoas. É aquela pessoa que parece que quer que todos paguem a dívida que alguém lá no passado fez com ela. E outros entram na outra estrada, que é a estrada do medo. Não é rebeldia, mas é medo. Então está sempre com medo, medo da vida, medo das pessoas, medo de tomar decisões, mas principalmente medo de não ser aceito. E por causa desse medo de não ser aceito, às vezes negocia princípios, que sabe que coisas que são erradas, mas você acaba negociando apenas para ser amado ou aceito. Você supõe que agindo de determinada maneira eu vou agradar as pessoas vão gostar de mim, né? Jabim uniu todos os inimigos de Israel. Então essa raiz da nossa alma reúne todos os nossos pontos fracos e talvez os pontos cegos também da nossa alma. Esses pontos cegos você vai pedir a Deus que revele a você. Geralmente as coisas que estão no inconsciente, reações que você tem que você não sabe por que você age de determinada maneira,
é um ponto cego, mas tem alguma coisa lá no seu subconsciente que desencadeia certos sentimentos ou comportamentos, mas você não precisa ficar preso a isso. O Espírito Santo, ele é poderoso para te revelar coisas do seu coração, e aí quando revelar, você peça perdão a Deus ou entrega para Deus, e conscientemente você vai buscar outras saídas, outros comportamentos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu não sei exatamente o porquê que eu reajo de determinada maneira, é difícil eu ser liberto daquele comportamento disfuncional. Mas quando eu sei o que está por trás, a origem ou a ferida que me mandou para aquele tipo de estrada, eu posso dizer não a ela e eu posso buscar outras alternativas. Uma área da nossa alma. Vou repetir. Cada rei representa uma área de nossa alma. Em algumas áreas, esses reis ainda comandam. São perversos, escravizam, não querem se submeter ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Deus mandou que cortassem os tendões dos cavalos e queimasse os carros dos inimigos. Cortar o tendão é deixar escoar o sangue, significa tirar a força. Além de crucificar o eu, deixar que enfraqueça e diminua para que o poder de Deus se manifeste. Trazer fogo para queimar as coisas pelas quais entra o pecado em nossa vida, né? Então é necessário eu dizer não para o meu ego, eu ir até a cruz de Cristo e crucificar aquilo que já não serve mais para mim. Queimar as estratégias, as coisas que realmente me fazem mal ou que me separam de Deus. Batalha espiritual deve abranger todas as áreas de nossa vida, como eu já falei. Então, a área da saúde física, a socioafetiva, seus relacionamentos, a intelectual, a profissional, a espiritual, e a econômico-financeira. Todas essas áreas. Quais dessas áreas ou qual área que você sente que ainda tem algo preso, que precisa ser liberto? Então é nessa área que você vai lutar, vai trabalhar para ser livre, para que o Espírito Santo de Deus realmente te dê uma vida abundante. Se a área da saúde física, procure se cuidar mais, procure ter uma vida mais regrada, procure alimentos mais saudáveis, procure exercitar-se. Se você tem alguma doença crônica, não fica deixando de lado o tratamento, você vai fazer esse tratamento porque vai te dar uma qualidade de vida melhor. E é claro que você deve orar para que haja cura completa e o Senhor pode curar. Se é a socioafetiva, veja, examine os seus relacionamentos, verifique quais as dinâmicas que existem nos seus relacionamentos, né? Tem pessoas, por causa de feridas emocionais, são extremamente dependentes emocionais. E a dependência emocional, ela gera muitos problemas. Dependência emocional é você depender de alguém para ser feliz, ou você depende daquela pessoa para você se sentir bem. É como se aquela pessoa fosse o seu Deus. Então, isso não é bom. E é necessário você trabalhar essa área, né? Você percebe se tem dependência emocional ou não quando você fala assim: sem fulano eu não vivo. A minha vida não tem sentido sem essa pessoa. A tal pessoa é meu tudo, é minha vida. Não pode, né? Jesus Cristo é a vida. Ele é o nosso Senhor. Deus é o tudo. Todos podem faltar, mas Deus não pode.
Claro que a gente fica triste quando perde alguém, mas a minha vida não pode ser atrelada àquela pessoa como se ela fosse o meu mundo. Isso se chama dependência emocional. Também muitas pessoas com dependência emocional vêm de um histórico de rejeição. Então é necessário curar a raiz de rejeição. O nome, aí vem a intelectual também. Quais os conceitos que você, ao longo da vida, construiu a respeito de Deus, a respeito até desses assuntos que a gente fala aqui? O que você aprendeu? Sabe, às vezes a nossa mente é contaminada com conceitos errados. Às vezes nós somos contaminados de tanto ouvir uma determinada teoria que a gente acaba crendo que é aquilo. Dizem que uma mentira contada muitas vezes acaba sendo considerada uma verdade. Então é necessário renovar a mente, examinar suas crenças, agora eu digo crenças intelectuais, o que é certo, o que é errado, examinar os seus aprendizados e verificar se está condizendo com a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar nisso. Sua área profissional, e aí eu já junto com a econômico-financeira também, a prosperidade na sua vida, porque se não há, é uma área que você vai precisar buscar a raiz, você vai precisar orar e pedir a Deus a libertação nessa área. Existem pessoas que são prósperas ganhando um salário mínimo. Não falta nada para elas. Elas sabem administrar bem o dinheiro. Enfim, elas sabem. Parece que as coisas dão certo. Por outro lado, existem pessoas que ganham muito bem. Muito bem. Mas sempre estão enrolados com empréstimos, com dívidas, perdem coisas, fazem compras erradas. Isso é um tipo de uma maldição. Então, você vai examinar melhor essa área da prosperidade. Pecados que foram cometidos nessa área traz maldição. Às vezes vem dos antepassados, né? Então, você vai pedir perdão a Deus pelos erros financeiros, pelos pecados que você possa ter cometido nas áreas financeiras, econômica e profissional. Na terapia sistêmica, que eu sou dessa área, né? Percebe-se que pessoas que têm problemas com a mãe, não conseguem perdoar a mãe, ou tem raiva da mãe, ou é rebelde com a mãe, grita, não respeita a mãe, geralmente tem problemas financeiros. Às vezes prosperam muito, são diretores de empresa, vão, mas aí perde as coisas, tá sempre, tudo é dificultoso, tudo é embaraçado. Se você tem problemas com a sua mãe, você agora, nessa série Batalha Espiritual, como que você vai fazer batalha espiritual? Você vai fazer libertação se você não acertou suas contas com seus pais, onde tudo começou. Então, liberar perdão para os erros que eles cometeram. O pai é aquele que dá direção. Você tem muitas decisões erradas que você já fez na vida. A pergunta que fica, como que era o seu relacionamento com seu pai? Você foi muito rebelde? Você é o tipo que não ouve conselhos? Na Bíblia está escrito que na multidão dos conselhos há sabedoria. Às vezes nós vivemos um problema e por estarmos dentro daquele problema a gente não consegue enxergar as coisas, nem o que a gente está fazendo direito. Precisa ter uma pessoa de fora, um olhar de fora, um olhar mais neutro para ver o todo, e de repente Deus usa essa pessoa para falar com você, para te ensinar, para te mostrar algumas coisas. Mas se você nunca ouve conselho, você determina as coisas, e aí a pergunta que fica é: como está ou como foi o relacionamento com seu pai e com a sua mãe? Vamos para o começo de tudo. Sua vida começou lá, as pessoas que te criaram. Então libera perdão para todos eles.
Deixa com eles o que é deles e segue para a vida com aquilo que é seu. Libera, respeite as escolhas deles. Eles te deram aquilo que eles tinham, eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer, provavelmente erraram muito com você, assim como provavelmente você já errou muito com seus filhos. Procure consertar os erros e caminha. Peça perdão quando necessário e perdoe também. Isso vai te trazer libertação. E a área espiritual não preciso nem dizer, não é? A área espiritual é aquela, aqui a gente está chamando de área espiritual, o seu relacionamento com Deus, a sua santificação, o que você lê, o que você ouve, você cultua a Deus. Muitos dizem, eu não preciso ir na igreja, Deus está em todo lugar e Ele está na minha casa. E eu concordo com você, está tudo certo. Mas a igreja local é um ambiente que propicia você cultuar esse Deus, cultuar publicamente. Quando você vai assistir um culto, você está dizendo, Senhor, eu estou aqui por sua causa. Eu vim aqui ouvir a sua palavra e eu também vim aqui te louvar. E tem um versículo que fala que é bom que os irmãos andem em união, porque ali o Senhor libera a bênção. Então tem certas situações que Deus libera a bênção quando estamos unidos com o corpo de Cristo. Ore a Deus, se você está sem igreja ou não sabe para onde ir ainda, ore a Deus e peça para Ele te mostrar uma igreja adequada para você. Que pregue a palavra, que pregue as verdades bíblicas. O nome de Jesus pode ser engrandecido em todas essas áreas, mas também, se não nos posicionamos como Josué se posicionou na conquista da terra de Canaã, cada uma dessas áreas pode ficar dominada pelo reino das trevas. Josué enfrentou inimigos terríveis, né? Mas o Senhor estava com ele e ele decidiu obedecer a Deus e conquistar todas as áreas. Memória todas as conquistas que eles fizeram. As vitórias que você tem precisam ser relembradas. É importante você perceber quantas intervenções devem ser feitas para alcançar a libertação da sua alma. Muitas interferências já foram feitas, mas a batalha continua. A terra, a sua alma, é boa, mas depende de quem a governa. Quem está no seu coração, em cada área do seu coração, quem está governando? Somente o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, é digno de reinar em nosso viver. Ele é o Senhor dos senhores. Deixe o Senhor reinar na sua vida. Confie nele. Não desconfie de Deus. Não desconfie de Jesus. Ele está aí para te socorrer e Ele tem prazer em te abençoar. Lá em Josué 11:6 diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, daquele monte de reis que estavam com Jabim, porque amanhã a esta hora entregarei todos os mortos a Israel. Não tenha medo daquilo que te aprisiona, porque assim que você entregar para Deus e lutar, repreendendo, renunciando, mandando que saia da sua vida, eles vão ser exterminados do seu caminho e você verdadeiramente poderá sentir a presença de Deus. Verdadeiramente você poderá sentir o que significa ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus porque Ele quer ser seu amigo. Você não deve permitir-se ser intimidado pelo inimigo. Deus está com você. Não importa como foi a sua história hoje, você é um guerreiro. É importante saber como está sendo a sua história agora, porque a sua história de hoje será a história do passado quando você estiver lá no futuro, né? Daqui 10 anos, você vai relembrar a sua história de hoje. Então, como que está sendo a sua história de hoje? Colecione boas lembranças.
Não, Deus disponibilizou para você toda a armadura, como nós falamos lá no início dessa série, e todo o armamento também. Volte lá nos capítulos e leia cada componente da armadura, tipos de arma que o Senhor colocou na nossa vida. Está tudo à sua disposição. Você pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. Vença as batalhas, conquiste seus territórios e Deus é contigo sempre. Fico muito feliz por ter concluído essa série. Eu creio que muita gente, pelos feedbacks que a gente tem, muitas pessoas foram edificadas. Eu creio que Deus vai continuar falando. É um assunto extenso e a nossa mente vai sendo renovada à medida que a gente vai estudando. Então eu recomendo que você assista tudo de novo, né? Eu sei que eu falo um pouco devagar, mas você põe naquela velocidade um pouquinho mais rápido, vai ficar mais agradável para você me ouvir. E é importante, ou assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixa a sua mente se impregnar com as verdades que vêm dos céus. E pode ter certeza absoluta que você será totalmente vencedor nessas batalhas. E você viverá o novo de Deus, você vai viver a vida abundante que o Senhor Jesus promete. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, se você não sabe o que significa vida abundante, comece a orar a Deus e eu tenho certeza que Ele vai te conduzir para um caminho de vida abundante. Vida abundante não é morar numa mansão, ter um carro importado, lindo, maravilhoso, enfim, não ter muitas joias, viajar bastante, ter tudo que você quer, assim, fisicamente falando, ter tudo que você quer, você tem, comer nos restaurantes mais caros da cidade. Isso aí não é vida abundante, não. Aliás, a gente ouve tantos casos de pessoas que sofrem de depressão nesse nível socioeconômico alto, que sofrem de depressão profunda, né? Alguns tentam suicídio, alguns, infelizmente, acabam cometendo o ato. Por que será? Muito vazio. A vida abundante, ela vem a partir do Espírito. Priorize as coisas do Espírito. Você pode não ter nada, né? Você pode não ter nada, mas se você tem a paz e você tem a presença de Deus, você tem tudo. A sua vida é abundante. Tudo pode faltar, só não pode faltar Deus na sua vida. E uma coisa eu te digo, Ele não falta. Ele sempre está buscando contato com você, querendo conversar com você. Quando você estiver muito ansioso, respira fundo e devagar e lentamente vai respirando um pouco, acalma sua alma, acalma sua mente e pede a Deus: Senhor, fala comigo que eu estou muito ansioso, preocupado, eu não consigo ouvir tua voz. Mas aí você se acalma um pouco e vão vir pensamentos, vão vir intuições dentro de você. Você vai ouvir no seu pensamento assim uma voz muito doce. E hoje o Senhor está dizendo para você: meu filho, você é tão especial para mim. Eu amo você e eu não vou te deixar sozinho na estrada. Creia nisto. Como é maravilhoso a gente crer em Deus. Isso nos dá força para acordarmos todos os dias, levantarmos e fazermos tudo o que Ele quer que nós façamos. Para mim foi um desafio fazer essa série. Eu nunca tive tanto problema com computador, com gravação como esta série. Tudo foi complicado, o meu dia a dia corrido, e às vezes eu gravava horas antes de pôr no ar. E eu não sou assim, né? Eu faço alguns capítulos, deixo 4, 5 capítulos prontos, para não correr risco de dar algum pane na internet, etc, né? Ou no computador. Mas essa série foi um desafio do começo ao fim. Mas eu estou feliz hoje por estar concluindo.
por estar passando para vocês tudo que eu senti da parte do Espírito Santo que eu devia passar. E se essa série foi boa para você, então você passe para frente, recomende a pessoas. Às vezes quando você só como é que fala, compartilha o link, a pessoa olha, não se interessa tanto, mas quando você diz, olha, aprendi umas coisas e fala um pouco daquilo que foi bom, aquilo que você achou interessante, aí sim aquela pessoa pode se interessar, né? O meu desejo é que você conquiste todas as suas terras. O meu desejo é que você seja um instrumento de Deus aqui na terra para que a glória dele se manifeste, não apenas na sua vida, mas na sua família, seus amigos, as pessoas que te rodeiam, seus colegas de trabalho, enfim, todos. O meu desejo é que a glória de Deus se manifeste no Brasil, e para isso nós temos que guerrear. Nunca foi tão necessário intercessão pelo Brasil como está sendo agora, eu acho, né? O meu ponto de vista é esse. Parece que as coisas estão cada vez mais estreitas, mais complicadas, e é necessário. A igreja está sendo convocada, você está sendo convocado. Faça-se um propósito com Deus de todo dia uma meia horinha. Se meia hora é muito para você, 15 minutos. Se ainda é muito, 5 minutos. Mas orando pelo Brasil. Só fala, Deus, venha o teu reino na nossa terra. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Senhor, salva, cura e liberta o Brasil. Se você não tem o hábito de orar falando essas coisas já, e sempre ore em nome de Jesus. Depois, com os elementos da guerra que a gente aprendeu, das batalhas, Senhor, envia os teus anjos aqui, anjos guerreiros, para libertar o Brasil de tantas coisas ruins. Salva, cura e liberta. Reine na nossa terra. E assim nós vamos ver uma mudança radical no nosso país. Eu creio nisto. E há pessoas que oram por isso há muito tempo, muito mais tempo do que você possa imaginar. Só compartilhando, esses tempos atuais, da década de 90 para cá, veio um movimento chamado Marcha para Jesus. Você que está me assistindo, talvez até tenha ido, né, em algumas marchas para Jesus. Mas sabe que na década de 60 e na década de 70 houveram marchas para Jesus, só não tinha esse nome. E eu era criança e lembro que a nossa igreja, fomos ali em São Paulo, né? Ali no centro, perto do centro, perto da Liberdade, e nós fomos marchar nas ruas, segurando bandeira do Brasil. Eu era muito pequena, talvez eu tivesse 6 anos, por aí, e eu estava com a minha avó, e nós fomos marchar, e aquelas marchas, nós proclamávamos Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Tem até um hino para quem é batista ou de algumas igrejas aí: Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. E é um hino muito lindo que a gente clama por Deus para que o Brasil seja salvo por Ele. Então, isso que nós estamos vendo hoje teve os seus guerreiros do passado. Na década de 90, as igrejas evangélicas explodiram, né? Muitas igrejas, todas muito grandes. O neopentecostalismo veio para o Brasil, assim, Renascer em Cristo, Bola de Neve, igrejas desse perfil e várias outras vieram. Na época da minha infância, ser crente era a coisa mais estranha do mundo. A gente era assim, discriminado na escola, em todo lugar que íamos.
Ninguém punha uma camiseta falando algum versículo, sabe? Havia zombaria, havia uma discriminação muito grande, mas aqueles primeiros guerreiros geraram o grande movimento que veio da década de 90 para frente. Anos 2000 veio um outro tipo de movimento de adoração. E o que nós estamos gerando para a próxima geração? Vamos gerar coisas no espírito, vamos lutar pelo Brasil, vamos lutar pelos nossos filhos, nossa parentela, nossa família, nossas igrejas. Sabe, se você não está muito contente com a sua igreja, comece a orar a Deus: Senhor, venha teu reino na minha igreja, conserta o que tem que consertar. Não fica criticando assim, falando mal, não fica revoltado contra, apenas ore por aquela igreja. Se for o tempo de você sair de lá, saia abençoando os que ficam. Receba a bênção deles também. E isso vai ser bom para você e bom no mundo espiritual. O corpo de Cristo realmente não é perfeito. O que Jesus disse? Eu vim para os sãos, eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu vim para quem tem problema. Então, a igreja, ela é um quartel-general que prepara guerreiros, mas ela também é um hospital. Muita gente chega na igreja muito doente, muito doente. E ali aquela pessoa é tratada na sua alma, nas suas feridas emocionais, e tem muitos erros. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, mas eu recomendo que você permaneça dentro da igreja que Deus te colocar. Se é uma igreja séria que está pregando a palavra de Deus, cujo centro é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor, o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se essa igreja está pregando isto, fique lá até o momento que Deus disser para você sair. E se é para você ficar a vida toda lá, amém, dê frutos naquela terra, tá bom? Eu fico por aqui. Com Jesus sempre. Dessa vez eu não vou falar até a próxima semana, porque essas próximas semanas ainda estou elaborando o que eu vou fazer, e depois a gente volta às postagens, tá bom? Mas enquanto isso, eu recomendo que você retome a série, assista capítulos que você perdeu, episódios que você perdeu, assista, que aí vai ser muito bom para você, tá bom? Então até breve, com Jesus sempre, e um beijo enorme no seu coração. Foi um prazer muito grande poder falar com você. Beijo no coração.